Neste capítulo você vai ver a história de como o semideus Hércules enfrentou e derrotou um perigoso leão. Essa narrativa é um mito comum da tradição oral e o texto que você vai ler foi redobrado pelo escritor brasileiro Luiz Galdino. A mitologia é o estudo de mitos, lendas e interpretações dos mesmos em alguma cultura. Mitos são histórias populares ou religiosas complexas, com vários pontos de vista das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados. Normalmente é uma narrativa na qual se usam a linguagem simbólica e que buscam retratar e descrever as origens e superstições de algumas culturas, explicar a criação do mundo, do universo ou qualquer assunto de difícil explicação. Os mitos geralmente retratam o mundo como ele era antes de o conhecermos. O tempo, o lugar, os personagens sobrenaturais, divindades, fizeram com que muitos mitos tivessem um cunho religioso, sendo que em algumas religiões restam alguns resquícios mitológicos. A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias nórdicas e micênicas. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas como a Bíblia para os cristãos. A respeito da mitologia grega, as principais fontes a esse respeito foram escritas no século 8 a.C., por Hesíodo, a Teogonia, e por Homero, Ilíada e Odisseia. Na Teogonia são tratados a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. A mitologia romana é o conjunto de crenças históricas, histórias, mitos e lendas que foram contadas pelos romanos na antiguidade. Elas foram passadas oralmente de geração em geração. As lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma e dos deuses, e dos homens e dos fenômenos da natureza. Lembre-se que antes da expansão do cristianismo, na Roma antiga, a religião do povo era politeísta, ou seja, incluía diversos deuses. Eles eram cultuados em rituais, festas, danças e sacrifícios, orações, invocações, procissões, que ocorriam geralmente nos templos dedicados aos deuses. Nessa época, a vida dos romanos estava intimamente relacionada com a religião e, portanto, com os deuses do panteão romano. Eram eles que favoreciam as colheitas, a saúde, a proteção, a harmonia e a prosperidade entre os homens. Vale lembrar que alguns deuses eram inseridos na história da mitologia, assim que os romanos iam conquistando os territórios e mesclando sua cultura com outras culturas, que é o que chamamos de sincretismo religioso. Foi assim que aconteceu quando eles conquistaram as regiões da Grécia. Por isso há deuses gregos correlatos e a dominação que designa essa união, mitologia grego-romana. Esse sincretismo religioso ocorreu não somente com os gregos, mas com os etruscos, egípcios, fenícios,
frísios. Isso resultou na mitologia romana, tal qual as conhecemos hoje. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romances, novelas, contos, crônicas, fábulas, estruturas da narrativa. A apresentação, também chamada de introdução, nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Clímax, parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa, o auge, o ponto mais alto da narrativa. É o que muitas vezes chamamos de auge do conflito. O desfecho, também chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos, vão se consolidando, os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa. Narrador é aquele que narra a história, divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, aquele que está em todo lugar, que vê todos, até os pensamentos da personagem. Enredo trata-se de uma estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrola as ações. São classificadas em enredo linear, enredo não linear, enredo psicológico e enredo cronológico. Personagens. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, protagonistas e antagonistas, e os personagens secundários, que são chamados de adjuvantes ou coadjuvante. Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data, um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Espaço, local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social. Tipos de narrador. Os tipos de narrador são também chamados de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados em narrador-personagem. O narrador-personagem, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. O narrador observador narra em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém, ele não participa da ação. O narrador onisciente, esse narrador, ele conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Tipos de discursos narrativos. Há vários tipos de discursos narrativos. O discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala. Ela impõe sua voz. No discurso indireto,
No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Discurso indireto livre. No discurso indireto livre, a intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto e o discurso indireto. Luiz de Alvarenga Galdino nasceu no dia 17 de julho de 1940, em Caçapava, São Paulo. Descendente de italianos, viveu uma infância simples no interior de São Paulo, onde descobriu o gosto pela leitura, mas especialmente pelas obras de Monteiro Lobato. Na juventude escrevia artigos para o jornal da escola, trabalhou por um período no jornal Estadão e posteriormente dedicou-se a escrever livros infanto-juvenis. Hércules. Hércules foi um grande herói da mitologia grega, filho de Zeus, deus dos deuses, e da mortal Alcmena, que era esposa de Anfitrião. Segundo o mito, aproveitando-se o fato de Anfitrião estar ausente em batalha, Zeus se caracterizou como ele se passou pelo mesmo. Ao retornar à batalha, Anfitrião descobriu a traição e, irado, construiu uma grande fogueira para queimar Alcmena viva. Zeus então mandou nuvens de chuva para apagar o fogo, o que acabou fazendo com que o anfitrião aceitasse a situação. Hércules, portanto, nasceu do encontro de Zeus e Alcmena. Hércules foi um grande herói da mitologia grega, filho de Zeus, deus dos deuses, e de Alcmena, que era esposa de Anfitrião. A deusa Hera, esposa de Zeus, enciumada pela traição, enviou 2 serpentes para matar Hércules, ainda no berço. Não tendo êxito, pois ainda bebê, Hércules estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Quando adulto, Hera provocou em Hércules um ataque de fúria que o levou a matar sua esposa Megera e seus 3 filhos. Como punição pelo crime, o oráculo de Delfos o incumbiu de 12 tarefas de extremo risco. Essas tarefas são chamadas de os 12 trabalhos de Hércules. Na próxima aula nós vamos ver o leão da Niméia, e não esqueçam de fazer as atividades. Como tarefa da semana fica aí as atividades do livro. Faça as que puderem, e as que não conseguirem a gente faz na próxima aula.